Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês uma visão geral de várias cartas do tarô sobre o mago, né? Que é o arcano número 1. Então, como vocês já devem ter visto aí num outro vídeo ou num vídeo anterior, e se não viram eu recomendo, aí eu já coloco aqui para vocês um cardzinho a indicação desse livro, falando já sobre o louco. E a abordagem que nós resolvemos fazer é uma abordagem que eu não sei se por aí já fizeram, mas eu achei que seria interessante, de pegar as várias cartas que eu tenho, né? Várias cartas com simbolismos diferentes, algumas inspiradas no tarô de Marselha, outras inspiradas no tarô de Rider-Waite, outras também de Aleister Crowley e tal. A gente vai trazer aqui alguns simbolismos presentes nessas cartas, para que a gente enriqueça o entendimento desse arcano, e às vezes a gente escolhe uma das cartas, mas acaba perdendo a simbologia que as outras cartas, os outros baralhos têm. Por isso que é interessante fazer esse apanhado, e eu acho que as próprias ilustrações das cartas já nos dizem muita coisa. Acho que também é interessante assimilar um pouco isso. Muitas vezes, quando a gente utiliza um baralho e não outro, acaba a gente usando como insight, como inspiração, um determinado símbolo que aparece na carta. Isso também tem uma sincronicidade associada, até a escolha da carta que a gente vai fazer também tem a ver com o tema, tem a ver com o que a gente está querendo como resposta, e que amplitude disso, e qual é a resposta exata que a gente vai ter dentro de uma interpretação possível. Por isso que é interessante a gente ter essa visão geral dos simbolismos de várias cartas, para que a gente, mesmo escolhendo uma, a gente não abandone as possíveis interpretações que outros trouxeram, e mesmo a gente sabendo que existem ainda muitas outras possíveis que as ilustrações não trazem, mas elas ajudam a gente a assimilar mais esse conteúdo, não de uma maneira tão racional, mas de uma maneira mais aberta e intuitiva, que permite a gente fazer interpretações e também ter também insights de coisas que vão acontecer na hora, de inspirações que vão acontecer na hora que a gente está fazendo a leitura, ok? Então, depois da vinheta, veremos o arcano, o mago, na interpretação de várias cartas, pelos simbolismos, pelas imagens que elas trazem, ok? Então vamos lá, segurem aí. Bom, sempre nós começamos pelo baralho de Marselha, né? Que é esse aqui, o mago no baralho de Marselha, tem essa configuração, e aí a gente encontra aqui, né, já para ter uma visão geral, porque isso vai acontecer em muitos outros, nós temos aqui uma mesa na frente dele, que faz a gente pensar que essa figura aqui, além de mago, ele pode ser também considerado um prestidigitador, um showman, uma pessoa que está ali apresentando alguma coisa. Então, alguém que se apresenta, que se comunica. Então, não é à toa que ele está sempre associado a Hermes, né? O deus da comunicação, o mensageiro dos deuses na cultura grega, né? na mitologia grega. E vocês conseguem ver que nessa comunicação que ele traz, ele tem aqui as informações dos vários naipes, né? Então a gente tem a representação de espada, a representação de copas, a representação de moedas, que seria ouros. Podemos dizer que na mão dele, a varinha está querendo dar ideia, né, ou o bastão que ele traz na mão, está dando uma ideia de que também, que essa parte ele está conectando com o alto, né? Então, de alguma forma, ele como mago tem uma conexão mágica. Então, essa carta, ela de certa forma faz associar o intuitivo à conexão, né, do alto. Numa interpretação junguiana, poderíamos dizer que é o inconsciente presente aí, porque dentre as 4 funções da psique de Jung, a da intuição é que é mais inconsciente, é que está mais próxima do inconsciente, porque é que a gente não desenvolveu muito e que a gente muitas vezes se sente mais ineficaz na atuação, na utilização dela, etc. A gente percebe vários simbolismos. Aqui tem a chamada lemniscata, que é um símbolo que muitos chamam de que é do infinito, né? Mas é também a associação de que ele tem uma visão para o futuro, uma visão que é da eternidade, né? Atemporal. Então tem a ver com o infinito, tem a ver com a possibilidade de saber o que pode acontecer lá adiante por ser mago. Ele, de certa maneira, como é a carta número 1, também está associado a ser um iniciante,
em algumas coisas, então ele é inocente em algo, mas ela na visão invertida, como muitos colocam, pode ser considerado como um charlatão, pode ser considerado como alguém que está querendo enganar. Então essa carta pode trazer esse significado de acordo com a posição das cartas, ou se muitos trabalharem com a posição invertida, seria essa a designação. Aqui nós temos também uma bolsa estranha, que muitas vezes não é muito bem descrita. Nessa versão de Marcélia, o desenho ele é mais assim rudimentar, então não dá nem para entender direito o que é uma bolsa, mas está dando a entender de que aqui tem mais conteúdo, mais coisa para informar. Assim, coisa que ele traz de conteúdo que não está sendo colocado, além do que é o material, porque se os 4 elementos simbolizam o mundo material, o quaternário, isso aqui estaria com informações mais profundas. Alguns também associam a forma do corpo do mago a um círculo e aqui um quadrado, dando a ideia de que aqui seria o lado mais espiritual e aqui o lado mais material, como o quaternário, e aqui um círculo que representa a alma, a individualidade, o eu superior, ou, enfim, várias possibilidades que a gente pode dar de interpretação para isso, né? Bom, existem aqui outras designações, outras representações que não mudam muito, né, a aparência, né, tudo está aqui presente, mas, de certa maneira, dando mais nitidez, mostrando melhor aqui, talvez, a bolsa, onde estão as coisas. Aqui dá até uma impressão de que é um chálima, ou como é que chama? Uma chaleira, uma coisa assim. Né? Então é interessante perceber todos esses simbolismos. Aqui eu trouxe também um tarô que é numa configuração mais antiga, original, que se tentou fazer na configuração de Nicholas Cover, né? Tentando repetir exatamente como ela era mesmo. Então por isso que ela está com algumas partes apagadas. E aqui nós temos a carta mais complementada do que aquela anterior, no tarô CBO, mas a gente aqui sabe que ele quis primar pela irregularidade do desenho, do traço original, né? Então, num zoom que ele dá no livro dele, ele mostra que ele não vetorizou os desenhos, as linhas, os desenhos estão como pintados mesmo, mas assim, um artista acabou superpondo a figura que se tinha originalmente e ele desenhou, né, de uma maneira bem assim, como artesanal, como no original. Tanto que vocês veem que as bordas são um pouquinho diferentes, essa daqui é menor, essa daqui é maior. Então, porque ele preservou essa característica mais artesanal do tarô. Então, até também a letra, ele não pegou letra de computador, ele não pegou assim, foi a letra desenhada mesmo, que a artista reproduziu, superpondo. Então, isso é uma coisa interessante, que a gente encontra até num livro que eu tenho aqui, que eu poderia mostrar para você, que é este aqui, que é o tarô CBD de CBO, mas é CBD. Na verdade, neste livro a gente encontra, né, a reprodução das imagens de Nicholas Cover, que é de 1760, e que foram recuperadas, redesenhadas, pintadas por essa artista. Né? Continuando aqui, nós temos o tarô de Giovanni Vacchetta, que mostra uma figura bem imponente, em pé. Aqui a sacola dele já está pendurada no pescoço. Né? Um detalhe que eu esqueci de dizer, assim, que esses conteúdos, esses elementos, os 4 elementos que aparecem na mesa, é considerado como, quem pensa no tarô como uma continuidade, né, que vem do louco até o mago e depois sacerdotisa, etc. Então vai considerar que esses elementos que estão sobre a mesa são o conteúdo daquela sacola que está, daquela mochila que está atrás pendurado numa vara do louco, e que ele expôs, né, o mago expôs ali, dando a entender uma continuidade, né? Nesse caso aqui, nós vemos não os 4 elementos representando os vários naipes, mas nós vemos aqui, curiosamente, aqueles brinquedinhos de cone que os prestidigitadores usam para poder a pessoa adivinhar em que bola está o cone. Então, está bem associada a essa coisa da prestidigitação, da rapidez, né, dos dedos na hora de você enganar, de iludir a pessoa. Na verdade, aqui deveriam ser até 3 cones, né? E aqui tem 2 bolas, mas isso aí é um simbolismo que a gente pode aprofundar, porque o livro, né, de Giovanni Vacchetta não aprofunda muito no significado das imagens, mas a gente pode fazer interpretações bem interessantes, como, por exemplo, essa daqui do quadrado, que a gente vê assim, várias serpentes e
lagartos, etc., animais reptilianos que são mais associados à terra, rastejantes, e que dentro desse cubo, que de alguma forma representa o mundo material, representa algo que está assim latente, né, perto de eclodir. Então tem até a ver com a Kundalini, né, que é aquela força que a gente alimenta no chakra Muladhara, fica lá ele guardado, adormecido. Só que uma coisa interessante é que a Kundalini, ela quando desperta, ela sobe e vai acordando os chakras. Mas na carta do mago a gente pode entender não a Kundalini despertando todos os chakras, porque como é a carta inicial, na verdade é como a materialização da Kundalini, a energização do chakra Muladhara e o efeito que a energia Kundalini, a força primordial Kundalini tem de materializar e de criar o universo. Dentro da teosofia a gente sabe disso, que é uma das forças primordiais, tem o Forhat, o Prana e a Kundalini, e a Kundalini é a primeira emanação que faz com que o mundo todo seja criado. Então a força criativa, o poder de criação do universo, o poder de criação em tudo que a gente faz, nas coisas da gente, está representado aqui nessa carta, porque tem a ver com a Kundalini, tem a ver com essa força, esse poder, que pode ser desenvolvido gradualmente, e a gente pode usar esse poder criativo em várias esferas, em várias áreas, à medida que ela vai ascendendo no processo, né, de ascensão da Kundalini, tá? Bom, eu vou pegar aqui mais uma, que é do Tarô dos Boêmios, que é uma carta que se assemelha a todas as outras. Essa não é a representação exata do Tarô dos Boêmios original, mas é um desenho novo que foi feito, né? Mas, de qualquer forma, preserva alguns simbolismos que estão aqui, né? O Aleph aqui em cima, na cabeça e tal. Então é o tarô do Papus, né? Na verdade, daquele filósofo esotérico do século XIX. Então é interessante também porque ela é bem primitiva, ela mostra bem assim, uma pedra aqui, né? Em vez de uma mesa, assim, então, como se fosse aqueles memírios, né? E tal. Então uma pessoa mais das antigas, né? Trazendo esse poder, essa capacidade de criar, de gerar as coisas. Aqui no tarô egípcio, a gente encontra também a mesma configuração, né? A gente tem aqui uma pessoa na frente e aí uma mesa com alguns símbolos que poderão ser interpretados dentro dos hieróglifos, né? Então, se a gente for pensar dentro da origem que é considerada egípcia para o tarô, aqui seria uma representação de como, dentro da visão, né, dos ensinamentos da mitologia egípcia, estaria representado o mago, né? Num tarô dos magos, no tarô das bruxas, na verdade, nós temos o mago aqui com essa representação bem estilizada. Esse é o tarô que foi usado no filme de James Bond, né? Vive e Deixe Morrer. Eu gosto muito dele, eu acho que a ilustração é bem estilizada e bem interessante. Nessa carta a gente pode ver também um gato, né? Que é um animal que está vinculado com o outro lado espiritual, tem uma conexão muito forte, então ele tem uma sensibilidade. Então ela pode estar aqui também, esse gato está representando essa conexão que o mago traz com um outro lado, com o lado invisível, o mundo invisível. E aqui também ele com a mão numa bola de cristal, dando uma forma, né, de interpretação de que ele tem o poder de vislumbrar, de conectar com este outro lado. Então ele, por mais que ele seja até iniciado ou inocente na sua tarefa que está começando, ele também tem uma conexão intuitiva com o outro lado. Então essa carta, para uma pessoa que está começando um emprego, por exemplo, está dando uma mensagem de que a pessoa não deve se preocupar tanto, porque muita coisa vai ter que ser aprendida mesmo, e às vezes vai receber uma ajuda interna, e essa ajuda interna são essas representações que a gente está mostrando. No tarô de Salvador Dalí, a gente tem aqui o próprio Salvador Dalí como uma representação do mago, né? E várias colunas aqui em volta com uma forma meio em arco ogival, né? A gente tem aqui o Aleph. Uma coisa importante também é que em alguns autores, como Eliphas Levi e Papus, eles consideram que o Aleph é o louco, que seria o início, né, o começo. Mas, na verdade, o Aleph seria, na verdade, dizendo até que o Aleph seria a primeira carta, o primeiro som, vamos dizer assim, porque o Aleph não tem som, não emite som, então o louco seria o zero,
e Beth é a primeira carta que já tem um som, então, na verdade, poderia ser associado ao mago. Mas o Rider-Waite e a Golden Dawn e vários outros filósofos do esoterismo preferem considerar que o Aleph é o mago, porque ele é a carta número 1, né? Então aí acaba sendo complicado de dizer qual seria a carta do louco. Muitos consideram a última, outros consideram a penúltima, mas mais adiante, quando a gente chegar lá, a gente vai falar sobre isso. Então aqui nós vemos ele com vários elementos mostrando, né, o tempo, o passado, associados às pinturas dele, né, colocadas aqui. Atrás a gente tem o fogo, de certa forma associando o poder criativo, aquele poder da Kundalini que nós falamos na estante. Então a mesa quadrada tendo essa associação também de que é o mundo material sendo criado, sendo construído, sendo desenvolvido e se elevando também, né? Então muitos consideram essa carta uma carta da catábase, né? Que seria a representação da descida ao inferno, que é, no fundo, uma materialização, porque uma pessoa que sai de um mundo mais elevado, como um mundo divino, criado por Deus, ao chegar na Terra, pode considerar a Terra como um inferno, diante da diferença que tem do mundo celestial, de onde nós fomos criados, como seres espirituais, né? Mas, claro, óbvio que tem muito mais inferno do que a vida aqui na Terra, alegre e, digamos, satisfeita com o que está fazendo e tentando fazer as coisas corretas. Então, aqui pode ser um inferno ou não, mas, de qualquer forma, essa representação de que nós descemos do alto, né? Ou muitos chamam de involução no processo de criação, é uma descida, né? É uma catábase, como chamam, que deu a origem à palavra catarse, né? Que é descida a alguma coisa e depois para eclodir, para voltar de novo, né? Então, esse momento é um momento que está sendo representado a criação, o processo de criação, né? Que sai de um número para um fenômeno, de algo que é invisível, inexistente aparentemente, ou transcendente para algo que é real, material, fenomenológico, né? Bom, a carta do tarô de Crowley, né? A gente tem 3 magos, né? 3 magos que ele representou. Ele resolveu fazer 3, aliás, a artista, né? Resolveu fazer 3, mas todos eles têm algo em comum, que na verdade é a representação do deus Hermes, né? E aí a gente tem uma coroa, de certa forma, acima dele, tem ele fazendo malabarismo com os 4 elementos, e acima tem um ovo alado, né? Que nós podemos ver aqui. Esse ovo aqui já não tem, mas o ovo alado representa o 5º elemento, é como se fosse a caixa, né? A gente tem os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, e depois a caixa, que é a conexão que ele vai ter com um mundo mais sutil, mais transcendente, né? Então tem outras coisas aqui, tem um macaco ameaçador, como muitos chamam, que é como se fosse um instinto da gente puxando também, mas fazendo a gente ficar entre a terra e o céu, né? Mas é bem interessante a gente ver. E aqui a gente tem um caduceu de Mercúrio, né? Que tem associação com a Kundalini, justamente com esses meandros aqui das curvas, né? Serpenteando em volta, né? E justamente ele está dos pés até o chakra básico, né? Aqui. Então, mostrando como se estivesse adormecido aqui, mas com asas, com possibilidade de voar. Então é interessante a gente perceber esses pequenos elementos que aparecem nas cartas, e belíssima, por sinal. Então é bem interessante. As asas também de Mercúrio nos pés, dando a ideia de que ele tem um potencial de viajar, de ser mensageiro, de criar, de fazer as coisas, e também de curar, né? Porque o deus Hermes, né, e Mercúrio na mitologia romana tem ligação com o poder de cura. Bom, então nós partimos para o tarô de Rider-Waite, né? Ou Waite-Smith, se a gente quiser também. Mas a gente tem nele aqui reproduzindo praticamente algumas coisas da mesma forma. Então na mesa a gente tem aqui o pentátulo, né? Que é uma modificação que o Rider fez, que o Edward Waite fez, foi tentar colocar a representação de pentátulo no ouros, né, dando a ideia nessa de ligação com o mundo físico, o mundo do trabalho, mas também com a possibilidade de harmonização pelo humano. Então é aquela visão da estrela de 5 pontas, né? E aí a gente tem aqui
a espada, temos aqui o bastão, e um outro bastão aqui na mão, e aqui fica bem evidenciado a ideia de que o Edward Waite quis dar, de o que está em cima como o que está embaixo, aquele princípio, né, da correspondência de Hermes Trismegisto, que está bem evidenciado aqui. As plantas estão relacionadas ao fator emocional, criativo, que está associado a essa carta, né? Aqui eu trouxe também uma carta que é da mesma, né, só com uma ilustração diferente, que já está sem bordas. Aqui já é do Golden Tarot Art Nouveau, né? E aí não muda muita coisa, esse é o meu preferido, na verdade, que eu gosto muito por causa da qualidade da ilustração, o desenho em si, né? Mas ele tem tudo aqui, as mesmas coisas expressas, né? Com todos os elementos, né? A vegetação, os elementos aqui na mesa. Um detalhe importante que eu esqueci de falar, aliás, 2 detalhes. Um é o fato do cinto ser um Ouroboro, né? Muita gente chama Uroboro, Ouroboro, etc. Eu prefiro chamar Ouroboro porque é uma palavra palíndroma, tanto vista de um sentido como no outro, vocês vão ver a mesma palavra. Então, ela diz respeito ao processo cíclico, evolutivo, né, de o começo virar início de outra etapa, de outro ciclo. Então, muitas vezes a gente pode entender o mago como a carta número 1, mas ela é número 1 de um novo ciclo. Então, às vezes, ele não é tão inocente, não é tão desconhecedor do passado, apenas é alguém que está recomeçando a partir de um ciclo novo. E também a outra coisa que eu disse que eu tinha esquecido de falar é a coloração vermelha e branca da roupa, que está presente em todos os baralhos que tentam reproduzir mais parecido do Rider-Waite mesmo, que é justamente, né, o branco da pureza do espiritual, o vermelho do físico, ou se quisermos também podemos colocar o vermelho associado à intuição, à energia, à força de conexão com o alto. Mas, de qualquer forma, aqui é um contraste existente entre um plano e outro, dando a gente a entender que faz-se uma conexão através dessa carta, né? Aqui no tarô, né, invertido, que mostra o outro lado, a New Vision, né, que é o tarô, a gente encontra um macaquinho, aquele macaquinho que está lá no tarô de Aleister Crowley, ele está aqui, né, simbolizando esse instinto, essa coisa assim, né, da percepção mais animal que está associada, e aqui várias pessoas assistindo, realçando aquela ideia do mago não somente como alguém que cria as coisas, mas também alguém que apresenta, que comunica aquilo que ele cria, que muitas vezes não adianta muito você criar e ficar para si, né? Então é interessante também que você pense na possibilidade de passar adiante. Aqui no tarô universal é a mesma representação, só melhorando um pouco o traço, o desenho, né? Aqui alguns outros tarôs que eu posso dizer a vocês que reproduzem, né, sem acrescentar muitas informações, mas trazendo as mesmas ilustrações. Você vê que as cores aqui estão presentes também, o vermelho e o branco. Esse daqui já não é aparecendo, né, tanto a cor, mas ele continua com a ideia do que está em cima é como o que está embaixo, né? As flores aqui, um castelo atrás, aliás, uma representação de um castelo aí atrás, né? Como se ele fosse o mago de uma corte. O Aleph aqui em cima, né? Tá. Aqui, né? O tarô de Musha, a gente tem sempre a figura feminina, porque o Art Nouveau prima pelo uso das imagens femininas. Então, mais uma vez aqui também apontando para baixo, apontando para cima, né? Aqui nós temos o tarô de Shadowscape, né? Uma pessoa em cima de uma montanha, né? Tentando conectar-se com o alto de alguma forma, então é o mago. E aqui é um pêndulo descendo, né, como se fosse uma estrutura de planta, né, e várias vegetações aqui em volta, e a pessoa manipulando alguma coisa, alguma energia meio esverdeada aqui, então dando a entender que há uma conexão com o alto e fazendo alusão a essa ligação do mago que tem entre a terra e o céu. Aqui também, né, nós vemos no tarô Illuminati a representação da cor, o vermelho e o branco, aqui um pentáculo, a copa, a espada e o bastão aqui na mão, que são as representações dos naipes dentro desse tarô, que ele já reproduz aqui, mostra um brilho em todas elas, e bem artístico, né, porque essas figuras estão inclusive flutuando, né, dando a ideia da magia, e aqui em cima o Aleph também de uma maneira bem estilizada, bem bonito, bem enriquecedor isso aqui.
Aqui o Gilded Tarot, a gente tem também bem um pouco diferenciado dos outros, porque a gente encontra aqui, deixa eu tirar o reflexo aqui, né? Mas a gente encontra aqui a figura do mago bem de frente para a gente, vamos dizer assim, a lua aqui atrás, o Aleph, em vez de estar na cabeça, está aqui embaixo, e os 4 elementos estão aqui sendo manipulados por ele, as mãos abertas assim, dando a entender de que ele é capaz de manipular, bem simples, com poucos simbolismos, mas tendo as informações que precisa aqui, certo? Para a gente entender. Aqui a gente tem no tarô encantado, né? A gente encontra o mago aqui na frente, que no livro os autores falam, né, que essa túnica, desculpe, esse chapéu aqui apontando para o alto tem a ligação com a conexão, né, divina, ele manipulando com energia aqui, quase como se fosse materializando essa energia. Atrás o castelo mostrando a origem dele, nobre, uma origem de alguém, né, ou pelo menos de ser alguém que trabalha para nobres, fazendo o que precisa fazer dentro das suas alegorias mágicas. Esse é um tarô que eu quero lembrar vocês, é feito com tapeçaria e depois fotografado para transformar em cartas, né, para uso do tarô. Muito bonito também, muito rico em informações, em detalhes, em simbolismos. Então é interessante dar uma olhada. Aqui também a representação da arcada, de arcadas aqui, e dando a ideia de base, de fundamentação. E muito colorido, muitas informações aqui. Aqui no tarô mitológico a gente tem uma encruzilhada, onde no meio a gente encontra os 4 elementos, e aqui novamente a coloração vermelha e branca. Segundo a autora, né, Liz Green, ele é quase uma continuidade do cenário do louco aqui presente, mas a gente consegue perceber aqui que é um ponto onde cruzam essas 4 funções, e também a representação do mundo material, onde realmente todos essa norte, sul, leste, oeste, né, a quaternalidade, essa questão toda de como a gente resolve as coisas no mundo real, no mundo físico, e mais uma vez também a representação do céu e da terra, com a mão apontando para cima e a outra mão apontando para baixo, né. Aqui é o Littlefoot de Game of Thrones, né, que está como uma representação no tarô de Game of Thrones, como o mago, né. Então, de certa forma, quem conhece a história sabe que ele tem esse poder. Na verdade, aqui foi mais explorando um pouco aquela coisa, né, de malandragem, né, de fazer as coisas com subterfúgios, esconder um pouco também. Então, tem aqui essa representação interessante para quem assistiu o filme, a série. Aqui nós temos o tarô junguiano, né, que nós temos aqui os elementos todos, mostrando ele como um alquimista. Aqui uma mandala, aqui o sol, a lua, mostrando que ele tem capacidade de trabalhar com estes elementos e transformar o chumbo em ouro, né? Porque não é à toa que o Mercúrio é o período dos citrinitas, que é como se fosse o amarelamento. Você sai do nigredo, passa pelo albedo, aí depois tem o processo do amarelo, né, de um amarelecimento, que é um amadurecimento, é a parte mais intelectual, é a parte de pensar sobre as coisas, mas um pensar celestial, um pensar mais intuitivo, para se aproximar do rubedo, que seria exatamente a transformação do chumbo em ouro, né? Passando pela prata. Mas curioso é que, repare que o amarelo está justamente entre o branco e o vermelho. Olha aí só, aí a prata e o ouro, né? Albedo e o rubedo. Então, sempre a gente encontra essa representação do vermelho e do branco em outras cartas, nessa aqui nem tanto, mas estamos falando aqui mais da questão da alquimia, né, associada, né? Na mandala tem assim o vermelho e azul, né, mostrando aqui uma estrela parecendo uma cruz de Malta, e a gente tem aqui velas, então mostrando toda a associação que se tem com a alquimia. Essa carta nós vamos fazer um vídeo só sobre ela. A despeito do tarô junguiano, nós vamos ter um vídeo só sobre ele, como nós já combinamos. Para cada arcano que a gente trouxer, as cartas em geral, nós vamos ter um momento para falar, porque a gente tem o livro traduzido, que só tem em inglês, e que a gente está traduzindo de maneira livre, né? E a gente vai trazer os trechos do livro para poder falar sobre a carta do mago dentro do tarô junguiano. Então aguardem que é o vídeo que nós vamos mostrar depois.
Bom, o mago do tarô de Namu, que é um tarô brasileiro, na verdade, ele só tem os arcanos maiores, eu deixo ele para o final, porque vai chegar um momento que não vai ter mais ele aparecendo, porque ele não tem os arcanos menores, e aqui ele também reproduz também as mesmas coisas, e a gente vê uma figura assim bem oriental, assim, né, cheia de apetrechos, cheia de elementos. Então é interessante ver. Ele adota também a ideia de que o mago é o Aleph, né? Então é interessante a gente perceber as várias ilustrações e como eles representam tudo isso, tá? Por último, nós queríamos mostrar para vocês o tarô, né, de Israel Pedrosa, que é brasileiro, autor de vários livros sobre cores, e ele tem uma representação para cada arcano, e o arcano do mago, para ele faz uma representação bem interessante, que é do Carlos Drummond de Andrade. Então eu quero mostrar para vocês aqui a ilustração que ele fez. No livro dele, ele tem cada arcano, ele mostra em tamanho grande, assim, ocupando a página inteira, e até solto, porque se a pessoa quiser, ela pode colocar num quadro, né? Acho bem interessante isso. Ou até, se quiser, pode reproduzir com fotografia e depois imprimir para utilizar, né? Mas ele escolhe o Carlos Drummond de Andrade. Eu acho interessante porque ele escolhe o Carlos Drummond de Andrade. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês o trecho que ele fala sobre isso. Ele chama o Prestidigitador, Carlos Drummond de Andrade, a carta. Esta é a primeira carta do tarô. Figura que guarda um travo romântico com reminiscências dos magos, dos artistas ambulantes e dos pelotiqueiros, que quer dizer prestidigitador, o mago, né? Na cartomancia é a própria vocação das potências. Na cartomancia é a própria vocação das potencialidades artísticas, manipuladora de todas as circunstâncias que representam um homem em presença da natureza criadora, fruto de todas as forças ativas e passivas, universais, que particularizam e caracterizam objetos e fenômenos do mundo sensível. Facilidade de combinação e apropriação inteligente dos elementos e fatos que se apresentam ao espírito. Tendência para a pesquisa da sensação, generosidade e fecundidade em todos os sentidos. O quadro, né? Drummond é o prestidigitador, o mago, o pelotiqueiro, o saltimbanco, o mago, o mágico, né, deste tarô. Obedecendo à tradição, ele está de pé, segurando um bastão, com a mão esquerda diante de uma mesa de artista ambulante. A faca, os dados, né, as moedas, o vaso, aparecem como identificação com a carta do tarô de Marsella. Ele aqui usa aquela faquinha que usa para cortar envelopes, etc., para ser a espada, né? Porque provavelmente o Carlos Drummond de Andrade não tinha uma espada. A mão direita do poeta está apoiada sobre um livro de onde partem os raios do arco-íris, numa alusão à luz solar. Isso é interessante, vou mostrar aqui para vocês. É justamente essa parte aqui que ele está mostrando, né? Dessa mão, que ele está como se fosse apontando para baixo, a parte que está relacionada ao mundo, e o arco-íris mostrando a potencialidade criativa dentro do mundo mesmo, né? Mesmo a gente sabendo que na outra mão ele tem um cetro aqui que está apontando para o alto, isso poderia representar essa conexão divina, apesar de a gente saber que existe um potencial criativo muito grande. Então, o traje escuro, onde brilham azuis, cobalto, destaca-se do fundo crepitante por violetas e verdes, em mutações cromáticas caleidoscópicas. Não é à toa que ele vai falar de cores, porque ele é uma pessoa estudiosa das cores. Inclusive, para quem não sabe, eu tenho aqui no canal um curso de uso das cores na arquitetura, que está aqui já numa playlist, se quiserem podem acessar. Eu posso até indicar aqui para vocês. Um verde luminoso forma na parte superior do quadro um triângulo isósceles com a base para cima, servindo de fundo para a sua cabeça e seus ombros. A linha formada pelas cores do arco-íris perpendicular à formada pelo bastão
que ele segura. Ambas reforçam a forma triangular do verde luminoso da parte superior do fundo, criando com as pernas violáceas da mesa a sensação de um grande X, mais pressentido do que visto. Vamos mostrar isso aqui. Isso que foi falado aqui, tá vendo? Associado aqui, né, a coloração, né, o triângulo. Certo. Bom, o tom geral do fundo do quadro é de verde e dourado, alusão às cores nacionais que em nuances variadas aparecem em todos os quadros deste tarô. Eliphas Lévy, pseudônimo do escritor francês Alphonse Louis Constant, vinculou as 22 cartas dos arcanos maiores do tarô aos 22 caracteres do alfabeto hebraico. Ao prestidigitador, primeira carta do tarô corresponde à letra Aleph. O louco, a carta não numerada, que tanto pode vir antes da primeira carta como depois da 20ª carta, é designado pela letra Shin. Então ele adotou essa filosofia, né? Então, achei interessante trazer isso para vocês, porque este é um livro que talvez seja mais difícil de vocês conseguirem, talvez vocês não tenham na biblioteca de vocês, então achei interessante trazer a forma como Israel Pedrosa traz a interpretação dele, né, das cartas, que para mim, quando eu achei esse livro, foi uma surpresa, porque eu já estudava muito as cores, né, desde muito tempo atrás, e não sabia que o Israel Pedrosa tinha também esse viés esotérico e que era um estudioso do tarô também, certo? Então, pessoal, era isso que nós queríamos trazer para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like aí. Também se inscrevam no canal, comentem alguma coisa e indiquem para outras pessoas também. E apertem o sininho para conseguirem também notificações toda vez que a gente tiver um vídeo novo aqui no canal, tá certo? Então, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!